abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E a parada é a seguinte, ó, amanhã tem jogo do Vascão contra o Fluminense no Maracanã e você vai fazer aquela pós-esportiva, não é verdade? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Faça lá na 1xBet, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço, com temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito, se for a sua primeira aposta. Vou te dar dica de outros jogos para você apostar amanhã. Tem Real Madrid e Osasuna pelo espanhol. Temos também a partida entre Santos e Cruzeiro. Então é só jogão, mas o que mais te interessa, acredito que é o jogo do Vascão e Fluminense. Então aposta lá na 1xBet. Além de se divertir, você ajuda o meu trabalho. Pensou em apostas esportivas, pensou em 1xBet. Beleza? Bom, galera, dito isso, vamos começar aqui a trazer para vocês novidades. Primeiro, Vasco e CBF encontram-se no impasse. Lembra que eu informei a vocês que o Vasco cederá Andrei Santos e também Marlon Gomes para o Mundial Sub-20, que começa agora no mês de junho, e a situação é a seguinte, mês de maio, perdão. O que está pegando? O Vasco iria liberar, a ideia inicial do Vasco é liberar o Andrei e o Marlon só a partir do dia 15. Porém, a CBF não abre mão de que os jogadores se apresentem no dia 8. E vale um parêntese aqui para explicar algumas coisas. Primeiro, o Vasco não tem ingerência sobre a situação do Andrei, porque uma das exigências que o Chelsea fez para liberar o Andrei para o Vasco, inclusive não cobrando nada pelo empréstimo ao Vasco, é que o jogador disputasse o Mundial, que era um dos requisitos para ele bater pontuação para conseguir o visto de trabalho dele da Inglaterra. Beleza? Então sobre o Andrei não tem nem o que discutir. O Marlon Gomes é jogador do Vasco, inclusive renovou o contrato agora até 2026. E aí o que o Vasco estava costurando? Olha, eu vou perder dois jogadores importantes, na verdade um tem brigado por posição com o outro, apesar do Rodrigo ter saído do time, são características diferentes. O Andrei tem jogado melhor, mais adiantado de primeiro volante, pelo menos por agora no Vasco. O time não tem rendido também. Então, naturalmente, o Marlon Gomes tem ficado no banco ou pro Jair ou pro Andrei, apesar de nesse jogo ter saído o Rodrigo, que deve até voltar contra o Fluminense novamente na equipe, tá? Dito isso, o Vasco perdendo o Andrei e perdendo o Marlon Gomes, você vai ficar ali com o Rodrigo, Jair e vai ter que oportunizar um outro jogador para complementar aquele setor. Talvez mudar o esquema, trazer o Teixeira para jogar de 10, pôr o Orelhano no time, inverter ele o Peck de lado, ou pôr o Peck por dentro, o Orelhano na ponta, ou o Peck na ponta, o Orelhano por dentro. Aí você pode mudar a característica. Aí escolhe mais um ponta ou um outro volante, jogador ali que faz a composição no meio campo. Então o Vasco vai sentir a falta desses dois jogadores. E aí o Vasco, por ceder dois jogadores, pediu à CBF para liberar os atletas dia 15. Porque liberando uma semana depois, o Vasco perde os jogadores por 4 rodadas. Vou até informar até para vocês quais são os jogos que eles perderiam. Internacional, Flamengo, Fortaleza e São Paulo. Esses jogos aí não tem o que fazer. Isso se a seleção for até a final do Mundial. Porém, a CBF não está abrindo mão de ter os jogadores a partir do dia 8, sobre a alegação de que, bom, se vale para um, vale para todo mundo. Os outros clubes vão achar ruim, por que eu tenho que ceder jogadores dia 8 e desfalcar o meu time e o Vasco entregar só dia 15? Então, para evitar problema com os outros clubes e talvez todo mundo pedir a apresentação dos jogadores só no dia 15, a CBF nesse momento não quer aceitar esse pedido do Vasco. Lembrando que o Vasco não é obrigado a liberar os jogadores porque o Mundial não é data FIFA. Até esquisito, né? Mas esse Mundial não é data FIFA, tá? Porque é uma categoria de base, não é uma categoria do profissional. As datas FIFA são para as equipes profissionais, tá? Porém, o Vasco tem um acordo com o Marlon e com o Andrei de cedê-los à seleção, principalmente o Marlon, que é jogador do Vasco. O jogador quer ir, o Vasco sabe que vai valorizar o atleta e vai valorizar também a sua base, então, em momento algum, o Vasco pensou em não liberar o jogador, tá? Lembrando que o Andrei não tem muito
o que fazer. Então vive-se um impasse, o Paulo Brax teve uma reunião ontem na CBF, sem muito sucesso, mas está tentando resolver. Se não conseguir e os jogadores tiverem que se apresentar no dia 8, além dos 4 jogos que eu mencionei, o Vasco vai perder os jogadores por mais 2 outros jogos, Curitiba e Santos. E o Santos cedeu o Marcos Leonardo para a seleção. Seria injusto Vasco e Santos se enfrentarem com o Santos sem o Marcos Leonardo e o Vasco com o André e o Marlon Gomes. Então teria que liberar para o Santos também, principalmente porque as duas equipes se enfrentam. Então, dito isso, estou sentindo que os jogadores devem acabar indo mesmo no dia 8, beleza? Vamos virar a chave? Outro assunto importante. Gustavo Cuejá. Segundo apurou o Globoesporte.com, o Inter abriu negociações novamente aí com o Al Hilal. O Inter tentou a contratação do jogador na janela anterior sem sucesso, porque o Al Hilal, à época, estava com transfer ban e não poderia contratar outro jogador. Então, por não contratar jogadores, eles também não queriam se desfazer das peças que eles tinham dentro do elenco. Então, naquele momento, ficou inviável. Agora, o Al Hilal já resolveu essa situação, a janela reabre em julho, e o Al Hilal, desde que a proposta financeiramente seja interessante, topa negociar o jogador. O Vasco já demonstrou interesse, o próprio Paulo já falou que já fez proposta, tem conversado para tentar contratar o jogador, mas o Inter entrou forte na disputa novamente agora. Tá? Então o Inter está tentando costurar com o Al Hilal a contratação do experiente jogador de 31 anos. O Cuejá é um jogador que tem uma carreira bem bacana e ele costuma fazer raiz nos clubes por onde ele passa. Ele tem poucos clubes na carreira, começou no Deportivo Cali, foi pro Júnior de Barranquilla. Saiu do Júnior de Barranquilla em 16, chegou no Flamengo em 2016, jogou de 2016 a 2019 no Flamengo. Do Flamengo ele foi pro Al Hilal e tá desde então lá. Ele ficou 4 anos no Flamengo e tá na sua 4ª temporada agora também no Al Hilal. Então é um jogador que normalmente ele faz carreira, firma raiz e fica bastante tempo no clube. Acharia uma baita de uma contratação. Agora cabe ao Paulo Brax e a 777 se movimentarem aí, porque o Inter também está entrando pesado na disputa. O Inter já contratou 5 volantes para a temporada e não conseguiu acertar o setor. Um deles foi oferecido ao Vasco, jogador que era muito caro e o Vasco à época não quis contratar, que era, por exemplo, o Charles Arangues, que já teve uma passagem incrível pelo Inter, o volante chileno, mas já está numa fase mais ascendente da carreira, tá? Então é isso. Então o Inter entrou pesado na disputa aí e o Vasco tem que abrir o olho, senão pode perder o jogador. O Botafogo tinha interesse também, chegou a abrir conversas, mas sem chegar a fazer de fato uma proposta. Nesse momento o Botafogo não tem tanto interesse assim mais no atleta, tá? Então a informação a respeito do Gustavo Cuejá por hora é essa, beleza? Bom, galera, e vamos novamente dar uma breve pincelada aqui sobre o clássico de amanhã entre Vasco e Fluminense. Foram vendidos mais 5 mil ingressos, até agora 35 mil ingressos só vendidos. Lembrando que o Vasco só tem direito a 10% e 90% do estádio é para o Fluminense. E até agora só 35 mil ingressos vendidos. Sobre o clássico, o Vasco, uma situação que eu, Diego, pelo menos é muito esquisito para mim, eu não estou acostumado com isso. O Vasco desde 2019 não vence o Fluminense. São 7 jogos. Eu sou de uma geração que o Vasco colocava um cone em campo e ganhava do Fluminense. A gente passava 4 anos, às vezes, sem perder para eles. Perdia um jogo, ficava mais 3 anos sem perder um jogo de novo. Então, para mim, eu confesso que é estranho. Desde 2019 o Vasco não vence o Fluminense. O meu pai é de uma outra geração, tá? Quando eu converso com meu pai essa questão de clássicos, ganhar do Flamengo era uma coisa normal. Era sempre lá e cá, a gente ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Era corriqueiro. O time que a geração do meu pai era freguesaço era o Fluminense. O Vasco tinha dificuldade absurda para ganhar jogos do Fluminense. Isso vira da geração dele para minha. Né? Eu cansei de ver o Fluminense na era da Unimed com times muito melhores que o Vasco e ainda assim perdia pra gente quando não cagava um quilo para empatar os jogos. Quem lembra, por exemplo, do Fluminense com baita time, estreia do Ronaldinho Gaúcho no Maracanã, o Vasco ganha de 1-0 com a pedrada do meio da rua do John Clay. E eu já vi isso até de alguns colegas tricolores. Entrevistei lá no Futebolaço Podcast, por exemplo, o Vitinho Canedo e também o Fildo que jogaram. Mandar um beijão para eles. E ambos me confirmam. O clube que mais machucou eles, que mais, futebolisticamente falando, mais assim irrita, é o Vasco, né? O Fluminense tem o hábito de ganhar bastante do Flamengo.
O Botafogo é um clássico equilibrado também, mas o Vasco era pedra no sapato, coisa que virou. Espero que não volte porque era lá na década de 80 da geração do meu pai, né? Mas vamos quebrar logo esse tabu que tá esquisito. Eu não tô acostumado com isso. Perder pro Fluminense. Aliás, a minha geração acostumou a ir ao Maracanã e levar a frase é o destino, né? Que a gente brinca muito de o Fluminense perder pra gente é o destino. Porém, o retrospecto geral dos clássicos é equilibrado. Uma informação dada pelos companheiros do Sport News Mundo, o Vasco tem 10 vitórias a mais que o Fluminense na história dos confrontos. O Vasco venceu 120 partidas e o Fluminense 110, tá? Então o Vasco tem 10 vitórias a mais que o Fluminense. Lembrando que nos clássicos do Rio de Janeiro, o Vasco tem mais vitórias jogando contra o Fluminense, tem mais vitórias jogando contra o Botafogo. O único clube no Rio que o Vasco não tem mais vitória nos clássicos é contra o Flamengo, tá? No retrospecto geral, o Flamengo mais venceu o Vasco do que o Vasco venceu o Flamengo. Beleza? E contra o Botafogo é o que disparado o Vasco tem mais vitórias. Porém, em finais o negócio muda. Em finais o Botafogo tende a levar melhor sobre o Vasco. Essas loucuras aí, né, de clássico, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira edição do dia. Logo mais entre 5 e 6 eu chego aí com a nossa segunda edição. E amanhã, dia de clássico, voltamos com 3 vídeos para vocês. Um de manhã, um de tarde, depois o pós-jogo, depois da partida, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!